Muito bem, retomamos Vortemo. Turminha, chegamos para a nossa segunda aulinha de hoje e última, né? Espero que sejam todos bem. Ó, o e-mail continua lá, lindão, Prof. Samuel Fortes, matemática@gmail.com. Não esqueçam de me mandar e-mail. No e-mail as fotos da aula, da apostila, das atividades feitas, tá bom? Eu vou ver na medida do possível. Agora ainda não estou com a apostila, gente, então não consegui mandar nem atividade para você. Estou com nada aqui em casa. Mas assim que eu tiver com a apostila na mão, a gente faz algumas adicionais junto, enfim, tá bom? Turminha, vamos falar agora aulas 26 e 27, perdão, 27 e 28. Essas duas aulas, elas na verdade são duas em uma, né? Tem como objetivo trabalhar a cardinalidade do produto cartesiano. Lembra do produto cartesiano? Em funções a gente vê muito isso, né? E o princípio multiplicativo da contagem. É o que a gente chama de PM. Gente, é bem tranquilo mesmo. É mais a ideia da multiplicação, basicamente, tá? Ou seja, eu vou multiplicar. Então, veja, ó. Se eu tenho lá N de A, aqui a gente lê assim, A por B. N de A por B. Então, como é que vai ficar o produto cartesiano disso aqui? Vai ficar N de A vezes N de B. Lembrando que, nesse ínterim, eu tenho que A vai ocorrer de N maneiras, ou N formas, e B também vai ocorrer de N formas. A e B ocorrem de M vezes N formas. Ou seja, basicamente, eu vou pegar os dois elementos, ou os elementos dos dois conjuntos, e vou multiplicar. Basicamente é isso. Não tem erro, não tem erro. Tá? É algo assim, bem sossegado. Por exemplo, digamos que eu tenha lá, conjunto A, que teria lá em tese 0, 1, 2, 3, 9 elementos. Eu tenho o conjunto B, que tem, ó lá, 0, 1, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 20 elementos. Aí ele pergunta o seguinte, quantos elementos teria, ó, na letra A, quantos elementos teria A por B? Bom, eu sei que o conjunto A vai ter 10 elementos, porque de 0 a 9 eu tenho 10, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então de 0 a 9 eu tenho 10 elementos. De 0 a 20 eu tenho quantos elementos? Veja, cuidado, porque de 0 a 20 eu teria em tese 21 elementos. Não teria? Só que como eu vou fazer A por B, ele quer que eu faça A por B. Então, ó, eu vou ter que N de A por B, eu vou ter que tirar os 10 elementos daqui. Então, o A já não tem 10 elementos, então eu vou trabalhar com os elementos de A, que são 10, vezes os elementos de A, de B, vezes os elementos de B, menos os de A. Então, os elementos de B, quando tirados os de A, vão ficar somente 11. E basta fazer a multiplicação. 10 vezes 11, que dá 110. Difícil de fazer? Não pode esquecer. De dentro de B, eu tenho que tirar quem é de A. Então, se eu tenho 10 elementos de A, vezes 21 de B, na verdade eu vou fazer vezes 11, porque eu vou tirar os 10 que estavam em A e que também estavam em B. Bem facinho. Como eu faço lá? A vezes A vezes A. Ou seja, eu teria N de A vezes A vezes A, que seria 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes. Que dá 1000. Olha lá, que vai dar 1000. Vejam, é bem sossegado essa ideia aí, tá, gente? Não é demagogia, não. Ó, por exemplo, B ao quadrado. B ao quadrado não é o mesmo que B vezes B? Então eu teria que N de B ao quadrado seria igual a
N de B vezes B. N de B vezes B. Quantos elementos tem B? Cuidado, hein? Para eu trabalhar aqui os elementos de B, eu não posso esquecer de tirar os elementos de A. Porque os elementos de A não podem contar junto com B. Então eu faço assim, 11 vezes 11. Que dá, por sua vez, 121. Se vocês forem analisar aqui dentro de B, na verdade eu tenho 11 elementos mesmo, né? Porque 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. São 11 elementos mesmo, tá? Então B ao quadrado é o mesmo que B vezes B, que dá 11 vezes 11, que é o mesmo que 121. Difícil? Olha lá, B. A elevado a N vezes B elevado a M. Como é que vai ficar A elevado a N vezes B elevado a N? Vai ficar N de A elevado a N vezes N de B elevado a N. A eu sei que é 10, então vai ser 10 elevado a N, que é a quantidade de elementos, vezes 11 elevado a M. Olha lá, bem facinho, bem de boa na lagoa, né? Tranquilão? Esse exercício 2, ele vai trabalhar bem a ideia, não sei se vocês vão lembrar, pelo menos é para lembrar, tá, gente? Quem não lembra, dê uma retomada nesse assunto, que vai ser muito importante para a gente aqui nos nossos trabalhos. A ideia do diagrama da árvore, tá? Que é quando a gente vai fazendo aquela distribuiçãozinha para os elementos dos conjuntos. Olha lá. Supondo que no início de um jogo você tinha 500 reais. Então vamos pensar o seguinte: no início desse jogo você tinha 500 reais. A cada jogada que você dava, se você vencer, ganhava 50. Se perder, pagaria 40. Ao final de 3 jogadas, quais serão as possíveis quantidades de dinheiro que a gente poderia ter? Vamos lá. Então, no início do jogo, eu tinha quanto? Vamos pensar. No início do jogo, eu tinha... Essa aqui é A2. No início do jogo, eu tinha 500. Então, se eu jogasse e ganhasse, eu ganhava 50. Então, suponhamos que, vamos lá, suponha que no início do jogo você tem 500, a cada jogada, se você vencer, ganha 50, se perder, perde 40. Ao final de 3 jogadas. Então, vamos lá. Digamos que eu joguei a primeira vez, ganhei. Ou eu ganho ou perco, certo? Aí eu continuei jogando, ganhei de novo. Então, subi 50, né? Ok? Então, uma jogada, 2 jogadas, joguei de novo. Ganhei novamente. Mas supondo que, quando eu joguei aqui, eu ganhei. Aí na segunda jogada aqui, eu vou supor que eu perdi, vai? Então eu fiquei com 500. É isso? 500. Quanto que ele perdia? Não, 510, né? Perdia 40 só. Supondo que eu perdi. Aí supondo que eu joguei de novo aqui e perdi de novo. Joguei de novo aqui e perdi de novo. Uma jogada, 2 jogadas, 3 jogadas. Uma jogada, 2 jogadas, 3 jogadas. Certo? Agora vamos por baixo aqui. Vamos trabalhar por baixo. Aliás, aqui ainda tem um detalhe, né? Eu posso supor que eu ganhei aqui, né? Uma jogada, 2 jogadas, 3 jogadas. Se eu ganhasse aqui, eu iria para 560, né? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Aqui, vejam só. Suponhando que eu joguei e ganhei 50. Depois joguei e ganhei 600. Supondo que nessa jogada aqui eu também perdi, ao invés de eu ganhar 600, eu ganharia 560, correto? Porque eu perderia 40. Então, primeira jogada, segunda jogada, terceira jogada.
Primeira jogada, segunda jogada, terceira jogada. Primeira, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira. Agora sim, vamos para baixo. Tem que tomar cuidado, viu? Aqui, suponhamos que eu perdi. Ao invés de eu ganhar, eu perdi. Então, eu fiquei com 460. Aí, supondo que aqui eu perdi. Eu joguei de novo. Ganhei 50. Então, fui para 510. Ou, levei azar, perdi. Fui para 420. Uma jogada, duas jogadas. Uma jogada, duas jogadas, três jogadas. Então, perdi, ganhei, perdi. Perdi. Eu poderia ter ganhado na próxima. Se eu ganhasse de 420, eu iria para 470. Ganhava 50. E suponhamos que aqui, em último lugar, eu perdi. Fiquei com 380. Uma jogada, duas jogadas, três jogadas. Uma jogada, duas jogadas, três jogadas. Uma jogada, duas jogadas, três jogadas. E uma jogada, duas jogadas, três jogadas. Uhul! Então, quais seriam os possíveis resultados? Os possíveis resultados seriam R$380, 470, 560, deixa eu colocar aqui embaixo. E por fim, 650. Esses são os possíveis valores que eu poderia ter ganhado nessa. Uau, né? Coisa de doido isso, né? Eu vou deixar o 3 para vocês fazerem, tá, gente? Lembrando que, viu, gente, esses tipos de exercícios a gente só aprende a fazer se a gente botar a mão na massa. Se não colocar a mão na massa, não aprende. E a 3 é bem isso aí, tá? É bem esse detalhe. Eu vou deixar o 3 para vocês fazerem. Vou fazer o 4, ó. Esmeralda derrubou 4 livros de uma estante ao colocá-los de volta. Então ela foi colocar, pá, derrubou tudo. Ao colocá-los de volta, nenhum deles ficou em seu lugar original. De quantas formas isso pode ser feito? Ou de quantas formas isso pode acontecer? Quantos livros eram? 4. Então vamos colocar lá, aqui essa é a 4, tá? Que os livros eram livro A, livro B, livro C e livro D. Eu quero que vocês concordem comigo que, se ela derrubou os livros, quando foi colocar no lugar, nenhum ficou no lugar, vocês concordam que o A não pode mais ser o primeiro. O B também não pode ser o segundo. Certo? O C não pode ser o terceiro e o D não pode ser o quarto. Ok? Porque os livros ficaram bagunçados. Então vamos lá. Então suponhamos que, num primeiro momento, o B fosse o primeiro. Então o B seria o primeiro. Se o B fosse o primeiro, o A teria que ser obrigatoriamente o segundo, ou o C ser o segundo, ou o D ser o segundo. Porque vejam, o A não pode ser o primeiro e o B não pode ser o segundo. Certo? O C não pode ser o terceiro e o D não pode ser o quarto. Se o C não pode ser o terceiro, então eu poderia ter aqui em terceiro lugar os livros D. Aqui o D de novo, o B já está aqui, e o A, olha lá, certo? Então eu teria BAD, BCD ou BDA. E por último, eu vou colocar o C, porque o C pode ir por último, vou colocar o A aqui e vou colocar o C novamente. Observe que o B já está em primeiro, então ele não pode ser o último. Ele já está em primeiro. Então eu teria B primeiro, A segundo, D terceiro, C quarto. Ou eu teria B primeiro, C segundo, D terceiro, A quarto. Ou eu teria B primeiro, D segundo, A terceiro, C quarto. Uau, hein? Agora suponhamos que na segunda análise o C fosse em primeiro.
Se o C fosse em primeiro, quem que ia estar em segundo? Ou o A ou o D. Por quê? O B não pode ir em segundo. E em terceiro? Observe que em terceiro não poderia ser o C. Poderia ser ou o A, poderia ser ou o D ou o B. E se eu inverter aqui, professor? Você poderia até inverter aqui. Só que aqui embaixo você teria que tirar o B, né? Então, vamos deixar o B aqui, então. Aí eu colocaria lá, em primeiro lugar o C, em segundo lugar o A, em terceiro lugar o D, tá, em quarto o B. O D não pode vir por último, então não dá para inverter aqui, tá? E agora aqui, em primeiro o C, em segundo o D. Eu poderia colocar em terceiro o A, em quarto o B. Ou eu poderia colocar em terceiro o B e em quarto o A. Certo? O B e o A podem ir em terceiro e quarto. O que não pode ir é o D por último, nem o C em terceiro. Muito bem, muito bem. Agora suponhamos que o D viesse primeiro. Se o D viesse primeiro, depois teria que ser o A ou o C. O B não, né? Depois do A eu poderia colocar o B e poderia colocar o C. Por que eu não posso colocar o C aqui? Porque aí seria primeiro, segundo, terceiro. O C não pode ir em terceiro, lembram? Depois do C eu poderia colocar o A, poderia colocar o B. Ok? Muito bem. E depois do C aqui eu poderia também colocar o B e o A. Veja o que eu inverti aqui. A e o B e o A. Poderia colocar o B aqui e o A aqui e o B aqui. Tanto faz. Tá? Então, vejam. De quantas formas isso pode acontecer? Basta eu contar a última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, resposta de 9 formas. Uau, hein? Muito legal esse exercício, né, gente? Ele explora muito bem o nosso conhecimento. Muito legal mesmo. Bom, vou deixar alguns para a gente fazer na próxima aula, mas eu gostaria que vocês tentassem fazer o 3, o 5, tá? Vou deixar para vocês tentarem fazer o 6, o 7 e o 8, tá? Na próxima aula, prometo que eu corrijo todos eles. Eu quero corrigir junto com vocês, tá bom? Mas assim, para eu corrigir, é necessário que vocês tentem fazer. Não adianta só eu corrigir e vocês não tentarem fazer. Vocês viram que são bem simples os exercícios. Posso contar com vocês? Faz e manda foto para mim no e-mail. Professor, e se eu quiser postar lá no Drive do Rousseau? Pode postar no Drive. Eu prefiro no e-mail, mas pode postar no Drive também. Fechou? Puxa, gente, uma boa semana para vocês, tudo de bom. Espero que na próxima aula, que acho que é quinta, né? Estejam bem, com saúde, para a gente se encontrar. Fui, tchau!